Olá pessoal, meu nome é Simone Alvarez, esse é o meu canal do YouTube e hoje eu vou contar para vocês a respeito do poema Viver de Expectativas que eu havia escrito exatamente em 6 de abril de 2004. Pessoal, realmente eu tenho uma memória excelente para fatos, datas, nome nem tanto, mas até que sim, bem ou mal, eu chamo meus alunos pelo nome, raramente eu não sei o nome deles, não tão boa memória para fisionomia, mas para datas, rapaz, eu sou ótima. Então eu recebi aqui em casa esses livros aqui da editora Dialética, porque eu participei do projeto Corações Inquietos, que a editora lançou, falando o seguinte: você que tem vontade de publicar um poema, uma poesia, algum texto que você escreveu, envie um e-mail para a gente para que possamos publicar o seu poema. Então, eu tenho alguns textos, eu escrevia bastante poesia, eu escrevia bastante poema. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu lia bastante, eu lia Fernando Pessoa, Shakespeare. Então, acabou que me inspiravam tanto no tipo de texto deles para escrever os meus próprios. Uma vez eu li uma frase que falava o seguinte, né? Que a gente derruba árvores para termos os papéis e assim passar para os papéis o nosso vazio. Isso pode ser uma frase triste, entretanto não é, mas é uma realidade. Às vezes é melhor você escrever as suas emoções em um papel do que ficar dividindo com os outros que nem sempre estão com vontade de ouvir, vamos ser sinceros. E aí, em 2004, eu tinha 17 anos e gostava de um rapaz demais. Nossa, como eu gostava dele. Foi uma paixão de adolescente, um típico amor de verão. E então, esse amor de verão, como a maioria deles não vingou, né, não deu certo, então foi quando eu escrevi o poema Vivendo de Expectativas. Vou só fechar a porta porque minha mãe decidiu falar no telefone em voz alta. Só um minuto. Pronto, porta devidamente encostada. Então foi quando eu escrevi esse poema. O Vivendo de Expectativas é um poema que fala sobre desesperança, sobre perda de ilusões, mas ele retoma o fôlego posteriormente. Aqui sou eu, né, é o último poema do livro, Simone Alvarez, no qual eu menciono que eu sou doutora em Direitos na linha de pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos pela Universidade Estácio de Sá, mas que, entretanto, quando elaborei o poema, eu na verdade era apenas uma aluna do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá, eu vou ler para vocês o poema Viver de Expectativas e vou conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Viver de expectativa é esperar por algo que não vem, esperar por alguém que não aparece, esperar por uma carta que não chega, ver promessas não serem cumpridas, desejos não se realizarem. Viver de expectativas é ver a vida fluir sem nada mudar, é pensar em quem não pensa em você, é querer conversar e não ser ouvida, é querer ver o tempo urgir. O tempo urge, mas não passa, paredes não têm ouvidos, quem não pensa em você não te merece. O fluir da vida já é um milagre. A vida nos traz oportunidades que nosso egoísmo não nos permite ver, ou às vezes desejamos tanto que algo aconteça que não reparamos em pequenos acontecimentos. A vida já é um milagre. Não deixe que as nuvens da esperança o deixem cego para pequenos detalhes da vida e nem permissivo ao erro alheio. Lembre-se, um dia nunca é igual ao outro. Então aqui foi o texto Vivendo de Expectativas. Perceba que no início é triste, né? A pessoa fala lá que é ouvir, não é ouvida, ela pensa em quem não pensa nela, ela sou eu, né? Pensa em quem não pensa nela, paredes não têm ouvidos,
a pessoa estava vendo promessas não serem cumpridas, desejos não se realizarem, mas ela retoma um fôlego. É como se eu, enquanto eu estava escrevendo, eu penso assim, opa, acorda, você não merece isso, acorda. A vida não vai acontecer só em dezembro, você está em abril ainda. Eu tinha voltado do recreio, eu estava muito triste. Como é que foi exatamente essa história? Era um rapaz que veio de Goiás passar o fim de ano, né, as férias de dezembro, janeiro com a família, ficou 2 meses aqui e eu era conhecida dessa família, eu e minha avó, a gente descia, nós comíamos cachorro-quente todos juntos aqui embaixo. E então foi quando eu conheci esse rapaz que se interessou por mim. E aí, mas eu não liguei pra ele no início não, mas ele era um rapaz que aparentemente era um cara muito puro, um jeitinho muito doce, e acabou que eu gostei dele e a gente começou um namoro. Só que quando ele foi embora, eu perguntei, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, vamos continuar juntos, e aí em dezembro a gente se reencontra. Perfeito, então, né? Eu pelo menos, eu sou uma pessoa de palavras, se eu falo que vamos, então vamos. Então a gente decidiu seguir juntos. Só que quando ele voltou para Goiás, incrivelmente aquele príncipe se transformou num sapo. Ele não me mandava um e-mail, não me mandava uma mensagem de texto, porque naquela época o Orkut ainda estava começando, a MSN ainda estava iniciando, não, já tinha MSN naquela época, mas a gente não tinha o MSN um do outro, se eu não me engano, então o contato era muito difícil. Interurbano naquela época não era de graça como é agora. O interurbano era bem caro, então a gente perdeu o contato e eu ficava toda lá esperando. Eu olhava o e-mail e nada. Por isso que eu falo, é esperar por algo que não vem. O que não vem? A carta, não vinha o e-mail. É esperar por alguém que não aparece. Cadê você que falou que íamos continuar juntos? Esperar pela carta que não chega, promessas não serem cumpridas, ou seja, continuar juntos que não continuamos. E eu estava vivendo de expectativas, eu via a vida fluir sem nada mudar, todos os dias eram iguais. Eu passei, desde a ida dele embora, se não me engano ele foi embora em torno do dia 20 de janeiro, dia 21, 22, todos os dias era torcer para correr para que chegasse dezembro e ele voltasse para o Rio de Janeiro. Meus dias eram isso, torcer para que o dia passasse correndo para que logo já estivéssemos em dezembro. Então minha vida fluía sem nada mudar. Eu percebi que eu estava pensando em quem não pensava em mim, que não me fazia as prioridades, querer que o tempo corresse era o que eu queria. Mas o tempo não passava, parecia que os dias eram iguais, parecia que 24 horas, de repente em um dia, tinha um mês dentro daquele um dia. Então, pego e retomo, perceba que você não deixa a nuvem da esperança te deixar permissiva ao erro alheio. Ele estava errando, ele deveria ter tido a dignidade de falar para mim, não, vamos nos separar, porque não dá para esperar. Mas como cobrar maturidade de um garoto que só tinha 16 anos na época? Era a idade que nós tínhamos, 16 anos. Não dá para cobrar maturidade nem dele nem minha. Se você quer rir, a história teve um final engraçado. Não um final feliz, mas um final engraçado. O dito cujo finalmente apareceu e decidiu bancar um embuste pra cima de mim. Aí ele foi meio grosseiro, falou uma grosseria pra mim, falou grosseria, falou que ele queria continuar junto, porque ele queria, enfim. Aí ele falou outras grosserias que agora eu já não me lembro tão bem. Eu respondi, eu me vinguei bonito, peguei o melhor amigo, fiz outras coisas também que não vem ao caso, mas eu ri muito da cara dele junto com o primo, a gente gargalhava com a vingança que chegou a cavalo. O garoto não parava de me escrever por anos, ele ficou me procurando por anos, que eu faço por 2, 3 anos, ele ficou me escrevendo, me procurando, eu bloqueava, botava meus amigos para responder debochando, sacaneando, que boazinha eu sou, pura, um anjo,
mas pisa no calo. Tudo bem que o mundo, eu amadureci, não sou uma pessoa mais vingativa, eu sou rancorosa. Vingativa até que não. Eu sou ocupada, eu tenho muita coisa pra fazer, não dá tempo de ficar bolando vingança mirabolante não. Com 16 anos eu tinha. Enfim, então essa é a história do Vivendo Expectativas. E hoje, como está a figura? De curiosidade, eu fui ver o Instagram dele essa semana. Não sei se casou, não sei se teve filho, eu acredito que não, mas não sei. E nem eu vou adicionar, nem faço questão nenhuma de adicionar essa história mais do que passado pisado na minha vida. Diga-se de passagem, ele não tá feio não. Feio não ficou. Continua, não mudou tanto, tá com bastante tempo com os cabelos brancos aí, mas enfim, mas é um relacionamento que ficou completamente pra trás e deu, porque por um momento eu tive vontade de falar, de contar pra ele, você foi o muso inspirador desse poema que foi publicado agora esse ano, mas eu preferi não falar nada, deixar quieto, deixa ele seguir em frente e aproveitem o Vivendo de Expectativas. Vivendo de Expectativas é um poema que não perde a atualidade. Eu acredito que muitas pessoas vivem de expectativas, vivem mais o futuro do que o presente. Eu acho que pior do que viver de passado é viver o futuro, porque o passado a gente para, pensa e relembra e volta ao presente, mas o futuro é chato porque você fica naquela angústia de um futuro, né, de algo que não aparece, que você não sabe, que você não tem domínio. O passado não pode ser mudado, mas o futuro você não tem domínio, você não sabe o que vai acontecer, não depende só de você, depende das oportunidades, depende dos outros. E eu lembro que eu reli esse poema quando eu não obtive uma vitória profissional que eu queria muito. Quando eu tinha sido eliminada de um concurso, eu tinha feito um concurso do qual fui eliminada, eu queria muito aquele concurso, eu estava vivendo o futuro, porque tudo que eu fazia era por causa disso, desse sonho, e naquele momento foi frustrado e eu fiquei muito triste, realmente foi uma das minhas maiores tristezas da minha vida, foi ter sido eliminada. Eu lembro que no dia seguinte eu acordei e eu não tive força de me mexer na cama, eu queria ficar deitada. Eu não queria ficar deitada porque eu não estava com sono, eu fiquei sentada sem me mexer assim por um bom tempo. Eu reli o poema, né? Porque é o quê? Viver de expectativa, esperar por algo que não vem, desejo não se realizar, enfim, mas posteriormente o desejo se realizou e tudo certo. Então, viver de expectativas é atual, algo que pode servir para você de alerta. Será que você não está vivendo de expectativa? Não deixe, siga o meu conselho, o conselho que eu dei aos 17 anos para mim mesma. Não deixe que as nuvens da esperança te deixem permissivo ao erro alheio, nem cego para os pequenos acontecimentos da vida. Nenhum dia é igual ao outro, tá? Então tenha isso em mente. Algo que com 17 anos já. Com 17 anos eu tive a maturidade de escrever para mim naquele dia, e é um conselho que eu sigo quando eu vejo que eu vivo de expectativas, e para você também, que certamente em algum momento já viveu, tá bom? Um beijinho e se inscreva no meu canal, que vai ser um prazer. Eu quero ganhar a plaquinha do YouTube um dia, me ajuda aí. Beijo!